Pois é, e com isso, né, a gente teve toda a questão também da pandemia, né, a reação de cada um dos países ali pós-pandemia, alguns se recuperaram mais rápido, outros não. O Brasil foi um dos que talvez tenha se recuperado de forma mais tardia. Mal ou bem, a gente recebe a notícia também de que existe um movimento bilionário para a nossa bolsa local. O gringo, de alguma forma, falou assim: pô, o Brasil tá barato, tem que comprar. E veio uma enxurrada de grana de capital estrangeiro. Isso também deu uma derrubada no dólar, né? Tem as pessoas que vão falar que o dólar foi derrubado por outro motivo, mas basicamente eu diria que foi essa entrada de fluxo de capital estrangeiro. Aqui é uma planície verde, professor, aqui é um mar de rosas para investir. Será que esse dinheiro ele não vai fugir daqui a pouco? O que a gente precisa fazer para que esse dinheiro permaneça aqui, para que não seja só um capital especulativo? É, primeiro eu vou falar sobre a taxa de câmbio. A taxa de câmbio realmente a pior coisa que tem para prever em economia, tá? É a taxa de câmbio, porque ela depende de fatores internos e externos. E hoje, como você mencionou, eu concordo, ela está nesse patamar porque está entrando dinheiro, e está entrando dinheiro porque o pessoal tá, né, o mercado está julgando que a política americana está ruim e tal, e aí está desconfiando do dólar, está, neste momento, tirando dinheiro de lá, e parte disso tem vindo para o Brasil. Qual que é a ideia? No Brasil você tem problema, mas não tá com nada, enfim, não explodiu nenhum problema agora. Tá meio que assim, não está lá, não está bom, mas não está ruim, tá? Então, o pessoal julga, o mundo inteiro também está gastando muito, só que, aí que tá, isso dura até quando? A qualquer momento, né, outro dia me perguntaram, eu compro dólar agora? Eu falei, olha, eu iria comprando. Por quê? Bom, pelo seguinte, a qualquer momento, essa alegria toda pode acabar. E por quê? Porque a gente tem uma fragilidade fiscal, que é a que eu mencionei, gravíssima. E aí, dependendo das propostas, dependendo dos discursos, das promessas, enfim, da discussão sobre economia ou a não discussão, isso vai gerar uma desconfiança, pode gerar uma desconfiança. Se o mundo não continuar o mar de rosas que está, tem o flight to quality, que independentemente do que esteja acontecendo, o flight to quality não é para o Brasil. Tá? Cansei de ver crises americanas que você fala assim, mas crise está nos Estados Unidos, mas aí você flight to quality para os Estados Unidos? É curioso, né? A crise do subprime era isso. Você tinha uma crise nos Estados Unidos, mas o pessoal tirou o dinheiro daqui e levou para lá. Tá? É isso. Porque você tira do mais frágil. Tá? Então, assim, o que me interessa, na verdade, é atrair dinheiro para investimento mais longo, investimento externo direto. Tá? Esse sim é investimento que eu acho que é o que a gente tem que mirar. E para isso, tá? Não esse capital especulativo de curto prazo, que vem atrás de juro alto. Estou aqui fazendo discurso contra isso, mas é porque assim, eu acho que a gente tem que mirar o dinheiro para vir aqui investir em negócios, enxergar oportunidades realmente de negócios no país. Tá? E para isso você tem que ter previsibilidade. Tá? Então, eu não enxergo isso acontecendo. Então, um movimento de curto prazo que está realmente jogando, mexendo com a taxa de câmbio e que, no momento, está dessa forma. Ok, até quando? A gente vai ver. Se tiver, por exemplo, a gente tem, né, as bolsas americanas elevadas, porque acredita-se que a inteligência artificial vai ter um impacto muito grande na rentabilidade das empresas, positivo. Beleza, isso pode acontecer? Pode. O fenômeno, dessa vez, é bastante diferente do fenômeno das .com que houve no início dos anos 2000. De fato, as empresas são empresas grandes, que têm lucro, que têm um negócio sério. Lá era muita empresa assim que você imaginava que ia ter que ganhar dinheiro, tal, mas, de qualquer forma, há uma ideia agora de que as empresas vão gerar um lucro absurdamente grande. E se isso não se verificar, se em determinado momento o mercado chegar à conclusão que não está, e ligar um modo pânico, que a gente sabe que do nada essas coisas acontecem, enfim, por conta desses fundamentos, né? Enfim, alguma coisa acontece e aí o pessoal descobre que tal tecnologia que estava investindo não deu aquilo que se imaginava e aí faz a conta de novo, vê que o valuation estava muito exagerado e aí tem uma corrida assim. Não estou prevendo que isso vai acontecer,
estou dizendo, isso é possível? É. E aí, se acontece isso, o dinheiro vai voar daqui para lá. E aí? Entendeu? Então, assim, eu diria que isso é uma situação que é impossível você falar que vai ter, que vai ser duradoura, tá? E eu diria também que há um risco assimétrico, que é o risco de você ter uma desvalorização cambial mais significativa é maior do que o risco de você ter uma valorização cambial significativa. Eu não estou dizendo variação de curto prazo, estou dizendo mudança de patamar. Tá? Qual que seria o risco de você hoje ter um dólar a 4,20? Né? Difícil pensar. Agora, é possível pensar o dólar indo a 6? Eu estou prevendo que vai a 6? Não, mas estou dizendo, tem uma crise, ele pode ir para 6 ou mais? Pode, pode. Então, isso é o que a gente chama de risco assimétrico. Tá? E por quê? Por conta da fragilidade do Brasil. Ah, mas os Estados Unidos gasta muito também, tem endividamento. Sim, eles têm um problema, isso não é brincadeira, a gente tem que considerar, é fato. Só que a robustez deles é maior, eles têm um histórico melhor, eles têm um prazo de dívida enorme, eles têm muito mais facilidade de refinanciar a dívida. Então, enfim, uma institucionalidade que um histórico de nunca ter dado default em dívida. Tá? Então, é diferente você comparar um país que já mudou regra toda hora, que já deu calote, enfim, o histórico é sempre levado em consideração. Pois é, e rola dívida, deixa para frente. A economia é pragmática, né? Quando a gente fala expectativa e mercado, né, não é que existe uma figura que represente o todo-poderoso, uma espécie de oráculo. É basicamente a média das expectativas das pessoas. Então, o que o professor está dizendo aqui, corrija se estiver errado, professor, é a questão da expectativa dos agentes. Uma coisa é o aluno pensa que ele vai tirar 10 na prova do professor. Ele tira 9. Foi abaixo da expectativa dele. Um outro Uhum, lá que estudava pouco pensou que ia tirar 0, tirou 4, foi acima. Não quer dizer que aquele que foi acima da expectativa tá bom, que às vezes a uhum. expectativa era muito ruim, né? Que é exatamente essa questão aqui que a gente leu, né, do rating e risco país. Então, e essas expectativas elas são muito voláteis, né? Como o professor disse também, é muito difícil da gente prever o dólar, né? Porque o dólar talvez seja uma das variáveis mais sensíveis dentro da economia, né? Qualquer coisinha já varia, muito para cima e para baixo, né? Sim, exatamente. A gente tem uma dificuldade porque isso depende de guerra no exterior, depende de de tanta coisa no exterior, de tanta coisa aqui dentro, que realmente a gente tem uma dificuldade muito grande de prever. A única coisa que eu acho que dá para fazer é isso, é assim, avaliar se o risco é simétrico, a tendência de longo prazo, se ele está numa taxa que é razoável, não está, tá? Quais são os condicionantes e como que esses condicionantes estão caminhando, fazer cenários para isso. Isso aí dá para fazer, né? É o que eu estou falando. Essa questão fiscal fundamental vai ser alvo de debate eleitoral. E esse debate, à medida que for rolando, vai impactando como a percepção de risco dos agentes e, por consequência, também a, a própria taxa de juros, a própria taxa de câmbio. Tá? Então, é esse o ponto que a gente vai ter que observar aí nos próximos meses.